Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tópico de hoje, o assunto que eu quero conversar com vocês é quais são as origens de Halloween, o Dia das Bruxas. Nós estamos aí às vésperas, né, dessa celebração, né, dia 31, né? Então assim, eu queria já adiantar para vocês, tá bom? Eu quero pelo menos estar fazendo 2 vídeos a respeito disso, tá? Eu quero estar fazendo esse vídeo a respeito de origens, quais as origens, básica, é bem básico, tá? É bem resumido. E eu quero fazer um outro vídeo falando sobre o cristão. O cristão deve celebrar? As crianças devem participar? Normalmente é ensinado nas escolas, né? Então eu queria deixar para vocês que o porquê dessas implicações, tá? Por que que o cristão, os filhos dos cristãos não devem participar desses eventos, dessas festas, né? Que na maioria, com certeza, e nesse caso, é uma festa pagã que tem um demonismo, que tem por trás desse paganismo coisas demoníacas, tá? Bruxaria, feitiçaria, tá bom, meu querido? Então eu queria deixar para você esse assunto aqui, as origens de Halloween, tá bom? Mas antes, deixa o seu like, toca no sininho de notificação, você vai estar recebendo novos vídeos, inclusive os que eu vou estar fazendo a respeito de Halloween, dessa festa pagã, tá bom? Compartilhe, passa para frente, adiante, duplique, tá? Passe adiante, faça com que as pessoas conheçam sobre esse assunto, tá bom? Pode compartilhar, à vontade, tá bom? Então vamos lá? Qual que seja, ou qualquer que seja, a origem do Dia das Bruxas ou Halloween, tá, gente? Não precisa ser muito expert no assunto para saber que por trás disso tudo existe uma magia, né? Existe um misticismo, um paganismo, e principalmente para o cristão, ele deve evitar isso, tá bom? Deve evitar. É bom que evite. Não comece que seus filhos comecem, na verdade, a participar dessas festas, tá? Não deixe, não permita. Se você é um cristão, já vou avisar para os pais, não permita que eles participem. Nem em escola, nem em clube, nem com os amiguinhos, nem com a vizinhança, tá bom? Rejeita isso, porque Deus rejeita. Eu vou pegar aqui apenas uns tópicos para vocês, só para vocês terem uma ideia, ok? Vamos lá? Então, ao redor do mundo, há diferentes formas e formatos sobre esse assunto. Tá? Isso se tornou algo assim transcultural. Tá? Por exemplo, dos americanos vieram aqui para o Brasil. Na questão dos alemães na Itália. Dos celtas, dos povos antigos. Tá certo? Então isso vem de longe, não é de agora. Os africanos, tá bom? Então tem sim umas implicações, beleza? Tá? Então eles começavam a comemorar o Dia das Bruxas ou Halloween. Eles iam até as lojas. Eles compravam os enfeites, aquelas fantasias, tá? E eles, infelizmente, eles iam dando ênfase a esses feriados e isso virou um comércio, tá, gente? Eu queria enfatizar isso, isso virou comércio, tá? Olha, se comercializa de tudo sobre esse assunto, tá bom? Tá? Mas são coisas horríveis, pagãs, satânicas, sem dúvida alguma, e tornou-se, na verdade, juntamente com esse dia de finados, né? E eles incluíram, colocaram junto, de forma bem sutil, tá? Bem demoníaco, para mim, na minha opinião, e naquilo que eu já tenho estudado, naquilo que eu já tenho lido. Então, isso, na verdade, se iniciou com os celtas, pelo menos é o que a gente tem entendido aqui pelo povo celta, tá certo? Então, eles faziam isso, eles começaram a fazer essas festas nas fazendas, com os fazendeiros, construtores, naquela época, né? Nos abrigos de inverno, eles faziam essas festas, eles se reuniam, né? Eles batiam de porta em porta, pedindo um doce, pedindo pirulitos, eles pediam, tá? E quem não desse, quem não fosse assim gentil, generoso, e sugeriam um mal sobre a vida deles, e cada povo, e cada povos, e cada cultura se falava de uma forma, se falava de um jeito, se ensinava de um jeito diferente de povos para povos ali, tá? Então, possivelmente, essas oferendas eram feitas a deuses, né? Desde as suas épocas antigas, como eu disse, começou com os celtas, o povo celta, tá?
Eles usavam fadas, faziam feitiços, tá? Inclusive, eles começaram a romper essas tradições no mundo inteiro, né? E trouxeram aí para eles e para aqueles que participam uma ligação satânica, tá bom? Então eu queria, é somente hoje nesse vídeo é só para vocês ficarem espertos, porque essa tradição, esses costumes pagãos já tem mais de 2000 anos. Não é brincadeira, já faz muito tempo. Inclusive a Igreja Católica acabou aceitando isso, tá, gente? Acabou sendo cristianizada, entre aspas. A religião tomou isso para si e acabou incluindo isso nesses feriados, né? Nessas comemorações, tá? Principalmente a Igreja Católica daquela época, tá certo? Foi estabelecendo isso, né? Inclusive no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. Então há cerca de, sei lá, de 200 anos atrás, por exemplo, que a coisa tomou forma, que aconteceu deles estarem colocando isso na questão do dia de finado, dia dos mortos, e eles acabaram colocando junto essas festas, tá bom? Então, isso começa, na verdade, em agosto. A partir de agosto em diante, agosto, setembro, outubro, até chegar no começo de novembro ali, entendeu? Eles fazem essas comemorações em diferentes datas, conforme a região, conforme o país, tá certo? Conforme, na verdade, assim, eles acabam colocando essas festas de Halloween, ou essa tradição do Dia das Bruxas, junto com um feriado do estado ou do país, tá bom? Eles acabam incluindo isso aí, juntando isso, tá? Então, isso rolou toda a Europa, tá certo? País de Gales, por exemplo, as pessoas colocam uma pedra branca perto do fogo na noite de Halloween e em seguida, no outro dia, eles vão verificar como é que tá ali, se alguém foi lá, se alguém mexeu. Então, o que acontece? No dia seguinte, a pedra ainda estando lá, se estiver lá ainda, o que acontece? A pessoa que fez isso, então ela vai durar mais um ano, ela vai viver mais um ano. É um negócio estranho, é muito estranho, tá? É uma coisa que eles brincam com o oculto, tá? Eles brincam com o oculto. Os Estados Unidos, por exemplo, né, os colonos, tá? Então, os que vieram da Inglaterra trouxeram várias crenças de bruxaria, fantasmas. No século XIX, principalmente Irlanda, Escócia, tá? Esses grupos vieram acrescentando com as influências, os costumes pagãos, vieram trazendo através dos alemães também. A questão da bruxaria, dos italianos, dos africanos, trouxeram o voodoo, gato preto, fogo e bruxaria. Então eles foram associando, né? Então eu tenho aqui no meu smartphone, eu tenho aqui no meu celular, alguma coisa falando sobre isso. Hoje eu trouxe para vocês só uma ideia. Eu trouxe para vocês só um alerta. Pais, mães, não deixem os seus filhos participarem disso. Tá bom? Tá aqui o estudo. É uma pena que eu precisei ter que correr, peguei só alguns tópicos. Na verdade é uma conversa que eu estou tendo com vocês. É mais um bate-papo. É algo que eu li, né, que eu dei uma lida, uma estudada, e eu trouxe aqui para vocês as origens. Então são várias origens, desde os celtas, como eu disse, né, os países de Gales, os alemães, os africanos, os italianos, tá? Então eles foram trazendo isso, formando essas ideias, trazendo para o seu contexto cultural, o seu contexto religioso, dia de finados, etc, etc e tal. Por isso que muitas das vezes começam aí meados de agosto, por exemplo, agosto, setembro, outubro, novembro, e eles comemoram isso em seus países. E chegou aqui até o Brasil. Então é uma febre. Já tem algum tempo que os brasileiros entraram nessa. E como as pessoas não conhecem as escrituras, elas não leem a Bíblia, os seus líderes não ensinam a verdade, não têm o preparo para ensinar, não têm a sensibilidade para fazer isso. Pastores, líderes, ensinem nas suas igrejas, ensinem para os pais, ensinem na escola bíblica dominical para os seus filhos, ensine de púlpito, fale de púlpito sobre isso. Alerta o povo não sabe, o povo cai de gaiato, o povo sai fazendo. Eu tenho visto na minha cidade, nas cidades que eu tenho sabido, né, que eu tenho um conhecimento a respeito de alguns lugares. O Brasil, por exemplo, está carregado disso. Está carregado dessas festividades pagãs e demoníacas.
Só quem lê as escrituras, só quem está ligado é que sabe que isso é perigoso, tá? Então é um meio que as pessoas estão trazendo e infiltrando as coisas do diabo, dos demônios, dos espíritos malignos, tá? Então é uma festa, entre aspas, religiosa também, por que não? Tá? E o comércio é muito grande em cima disso, principalmente o comércio. Tá bom, meu querido? Era apenas um bate-papo, trazendo alguns tópicos aqui no sentido de países, né? E trazendo dos celtas para cá a respeito dessas festas, tá bom? Então é perigoso sim, eu digo para você, não faça, não permita que teus filhos façam e nem participem, tá bom, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite, seus dias sejam de ricas bênçãos, tá bom? Até um próximo vídeo, eu vou continuar falando num próximo vídeo a respeito do cristão participar dessas festas de uma forma mais sucinta, tá bom? Mesmo que seja resumido, mas trazendo um pouco mais sobre isso, ok? Deus abençoe você e até um próximo vídeo.